Sejam bem-vindas e bem-vindos. A nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo nas origens de um dos maiores desafios do Brasil, que é a desigualdade. E para entender isso, a gente precisa olhar para a base de tudo, a educação. Para nos guiar, estamos usando o caderno de estudos de número 9 do projeto Alero Turbo, uma análise brilhante do professor Dr. Marcelo Lessa sobre a história da educação no Brasil. A gente vai cobrir desde a chegada dos portugueses até o fim do Império. Exato. E o objetivo aqui não é só ficar listando datas e nomes, não. É entender a arquitetura, as decisões que foram tomadas lá atrás e que, assim, construíram o sistema que a gente tem hoje, com todas as suas virtudes e principalmente suas fraturas. É quase como uma investigação de como a desigualdade foi, de certa forma, um projeto. Um projeto. Essa é uma forma poderosa e precisa de colocar a questão. Então, vamos começar pelo começo de tudo, com os primeiros arquitetos da educação no Brasil colônia, os jesuítas. Eles chegam em 1549 e, pelo que o material indica, estabelecem um verdadeiro monopólio. Durou mais de 2 séculos. Como era esse sistema? Olha, era um sistema impressionantemente organizado e padronizado. A Companhia de Jesus não estava improvisando, sabe? Eles aplicaram aqui no Brasil um modelo global que já usavam no mundo todo. O famoso Ratio Studiorum. Ratio Studiorum. Esse nome é importante, né? Fundamental. Pense nisso como uma espécie de franquia educacional do século XVI. O método era o mesmo em Goa, no Japão ou aqui no Brasil. E qual era o produto dessa franquia? O que se ensinava? O foco era totalmente no humanismo clássico e, claro, na fé católica. O currículo era centrado em gramática latina, grego, retórica, filosofia, teologia. O objetivo não era formar, sei lá, um agricultor, um administrador para a colônia. O objetivo era formar um bom cristão e, no caso dos filhos da elite, um cavalheiro culto, preparado para, quem sabe, um dia ir para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Espera um pouco, isso parece contraintuitivo. A colônia era um ambiente que precisava de habilidades práticas, né? Agricultura, mineração, construção. Exatamente. E o único sistema formal de ensino ignorava tudo isso. Por 200 anos. Por mais de 200 anos. Qual o impacto de uma decisão como essa? O impacto é gigantesco e duradouro. Primeiro, cria-se uma desconexão, assim, profunda entre a educação e o mundo do trabalho. O saber que é valorizado é o saber abstrato, retórico, o que a gente chama de bacharelesco. E o trabalho manual? O trabalho manual, o técnico, é visto como algo menor, sabe? Para quem não teve acesso aos estudos. Essa mentalidade, essa valorização do doutor em detrimento do técnico, é uma herança direta desse período. Faz todo sentido. E eu entendo que havia um objetivo duplo, certo? Catequizar os indígenas e educar os filhos dos colonos. Era a mesma educação para todo mundo? De forma alguma. Para os indígenas, o foco era a catese, a pacificação, ensinar o básico da leitura, da escrita, uns ofícios simples para integrar eles no sistema colonial. Entendi. Já para os filhos da elite, era o Ratio Studiorum na sua forma mais pura. Então, desde o início, a educação no Brasil já nasce com essa dualidade, sabe? Qual dualidade? Uma para o povo, que era rudimentar e funcional, e outra para a elite, sofisticada e propedêutica. Propedêutica, ou seja, que prepara para estudos mais avançados? Isso, exatamente. Ok, então temos um sistema elitista desconectado da realidade que valoriza o abstrato sobre o prático e que já nasce dual. E isso dura séculos. O que acontece para quebrar uma estrutura tão sólida? Acontece um terremoto político e filosófico chamado Iluminismo. E ele é encarnado em Portugal na figura do Marquês de Pombal. Em meados do século XVIII, a coroa portuguesa estava em crise e Pombal enxergava a igreja, especialmente os jesuítas, com todo aquele poder econômico e intelectual como um Estado dentro do Estado, um obstáculo à modernização. Ah, então a expulsão dos jesuítas em 1759 não foi uma questão pedagógica, foi um ato político. Exatamente. O objetivo principal de Pombal era fortalecer o Estado. Ponto. E para isso, ele precisava assumir as funções que a igreja controlava, e a principal delas era a educação. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro, ainda embrionário, chamou para si a responsabilidade de educar.
uma mudança de paradigma total. Ele expulsa os jesuítas, confisca os bens e tenta criar o primeiro sistema de ensino público e laico da nossa história. A intenção era grandiosa. Mas a gente sabe que boas intenções podem levar a resultados desastrosos. O que ele colocou no lugar daquela estrutura super organizada do Ratio Studiorum? E aqui está o X da questão. Ele substituiu uma estrutura integrada por algo totalmente fragmentado, as chamadas aulas régias. Aulas régias. Isso. Em vez de colégios com uma sequência lógica, o governo passou a contratar professores para dar aulas avulsas de latim, grego, retórica. Eram ilhas de conhecimentos sem conexão nenhuma. Nossa. Imagine tirar o esqueleto de um corpo e esperar que ele continue de pé. É a imagem perfeita do caos. E como isso era financiado? Porque criar um sistema público do zero deve custar caro. Pombal criou um imposto específico para isso, o subsídio literário. Subsídio literário. Era uma taxa que incidia sobre a carne, o vinho e a cachaça. A cachaça financiou a educação pública. Era precária. O professor Lessa, no material, usa uma expressão perfeita. O resultado foi um vazio educacional. Um vazio educacional. Destruiu-se um sistema que funcionava, mesmo com todos os defeitos, e o que veio no lugar foi a completa desorganização. Isso é devastador. É a lei das consequências não intencionadas na sua forma mais brutal. A intenção era modernizar, mas o resultado prático foi um retrocesso. Um retrocesso imenso. E esse vácuo deixado por Pombal vai marcar profundamente o final do período colonial. O Brasil chega às vésperas da independência com uma estrutura educacional em ruínas. É nesse cenário que a família real portuguesa desembarca aqui em 1808. E essa chegada muda tudo de novo, imagino. As necessidades de uma corte instalada na colônia devem ser completamente diferentes. Completamente. A prioridade de Dom João VI não era alfabetizar a população de jeito nenhum. Era uma necessidade imediata e pragmática. Formar uma elite administrativa e militar para gerir o novo império. Médicos, engenheiros... Exato. Médicos para a corte, engenheiros para as fortificações, oficiais para o exército. A solução foi, de novo, começar pelo topo. Então eles estão construindo o telhado da casa antes mesmo de ter as paredes? Precisamente. Em vez de escolas primárias, Dom João cria os primeiros cursos superiores do Brasil. As faculdades de medicina na Bahia e no Rio, a Academia Militar, a de Belas Artes. Mas eram escolas isoladas? Isoladas. Com um propósito puramente utilitário e profissionalizante. Não era para pensar o Brasil. Era para servir a administração real. A educação básica continuou abandonada. E essa tendência continua depois da independência. A Constituição de 1824, a nossa primeira, prometia instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Isso foi só promessa no papel. Foi o que a gente chama de letra morta. Uma declaração de intenções que nunca teve os meios para se concretizar. Teve uma tentativa em 1827, com uma lei que determinava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades. E para baratear o processo, a lei recomendava o método Lancaster, ou o ensino mútuo. Ensino mútuo? O que é isso? Era uma técnica inglesa que parecia genial na teoria, sabe? O professor ensinava um grupo de alunos mais avançados e cada um deles, os monitores, replicava o ensinamento para um grupo menor de colegas. Era um jeito de multiplicar o alcance de um único professor. Mas na prática? Na prática, era uma precarização institucionalizada, uma solução de baixo custo para um problema gigantesco que, obviamente, não deu certo. Tudo bem, a situação da educação básica parece cada vez pior. E é aí que a gente chega no momento que o material aponta como um divisor de águas absoluto. Talvez o momento mais crucial. O Ato Adicional de 1834. Por que esse ato é tão importante? Porque ele é, assim, a certidão de nascimento oficial da desigualdade educacional no Brasil. É o momento em que a divisão que já existia na prática vira lei. O ato adicional promoveu uma reforma na Constituição e descentralizou o ensino. E essa palavra, descentralização, é a chave de tudo. Como essa descentralização funcionou na prática? O que ela fez? Ela dividiu as responsabilidades da seguinte forma. O poder central, o Império, lá no Rio de Janeiro,
ficaria responsável pela cereja do bolo, A cereja do bolo seria... todo o ensino superior e a criação de uma escola secundária modelo para a elite da capital, que viria a ser o Colégio Pedro II, fundado em 1837. E o resto? A educação primária e secundária para todo esse Brasil imenso. Essa parte, a mais cara, a mais complexa, foi delegada às províncias, que são os atuais estados. Ah... Só que tem um problema. Essa responsabilidade foi transferida sem os recursos correspondentes. As províncias, a maioria delas pobres, com pouca capacidade de arrecadação, simplesmente não tinham como financiar uma rede de escolas. Então, para ser bem clara, o governo imperial basicamente disse: nós cuidaremos da formação da nossa elite aqui no Rio e o resto do país. Bem, boa sorte com a educação do povo. É isso mesmo. É exatamente isso. O resultado foi a consolidação do que a gente chama de dualismo educacional. Dualismo educacional. De um lado, uma escola para a elite, bem financiada pelo poder central, focada em preparar para as faculdades. O Colégio Pedro II é o símbolo disso. Do outro lado, uma escola para o povo, abandonada à própria sorte nas províncias, precária, muitas vezes inexistente. Um abismo. Um abismo. Essa decisão criou um abismo regional e social na educação que o Brasil luta para superar até hoje. E nesse sistema, quem era explicitamente deixado de fora? A exclusão era a regra. A população escravizada era legalmente proibida de frequentar as escolas públicas. A lei dizia todos os cidadãos, e escravos não eram cidadãos. E as mulheres? Para as mulheres, a educação, quando existia, era restrita. Ensinar prendas domésticas, ler, escrever, contar, talvez um pouco de francês. A ideia era formar boas mães e esposas, não cidadãs plenas. A imagem que se forma é a de um sistema desenhado para manter as estruturas sociais exatamente como elas eram. A educação como ferramenta de manutenção do status quo. Exatamente. O Império termina com essa herança pesadíssima, o descaso com a educação popular, a supervalorização do diploma de ensino superior, o bacharelismo, né? E uma desigualdade gravada em lei. Certo. Olhando para trás, para tudo que a gente conversou, se tivéssemos que resumir a contribuição de cada período para esse quadro, como a gente faria? Começando pelos jesuítas. Com os jesuítas, a palavra-chave é ratio studiorum. A herança foi uma educação elitista, humanista e desconectada da realidade prática do país. Ok. Aí vem Pombal, que tenta quebrar essa lógica. Qual o legado dele? Pombal traz a ideia do Estado como responsável pela educação. É uma mudança fundamental. Só que a execução foi um desastre. As aulas régias. As aulas régias, elas representam a fragmentação e o resultado final foi o vazio educacional. Ele deixou a ideia, mas não a estrutura. E, finalmente, o Império, que pega essa responsabilidade do Estado e a molda de uma forma bem específica. O Império é definido pela palavra dualismo. E esse dualismo é a consequência direta do Ato Adicional de 1834 e sua descentralização. A fórmula é simples e trágica, então. Simples e trágica. O poder central cuida da elite com ensino superior e escola modelo, enquanto as províncias, sem recursos, ficam com a educação básica precarizada. Essa é a raiz. A análise do professor Lessa é muito clara ao mostrar que os debates de hoje sobre financiamento, qualidade, desigualdade entre estados, nada disso é novo. As raízes são muito profundas. Isso nos leva a uma reflexão final, que o material aponta de forma muito inteligente. Quando hoje a gente discute mecanismos como o Fundeb, que é um fundo que redistribui recursos para garantir um padrão mínimo de qualidade no país todo, o que a gente está fazendo? Na essência, a gente está tentando criar uma solução para o problema que foi institucionalizado lá em 1834. Estamos tentando consertar a fratura original. É uma luta de quase 200 anos contra uma estrutura que foi desenhada para ser desigual. Fica a reflexão, né? Até que ponto essa arquitetura imperial, esse dualismo, ainda sustenta as paredes da educação brasileira hoje? Essa é a grande questão. Conhecer essa história não é só curiosidade, é entender o DNA dos problemas que a gente enfrenta hoje. É a única forma de, talvez, construir um projeto diferente. Uma base fundamental para qualquer discussão séria sobre o país.
Esse material foi integralmente baseado no caderno 9 do projeto Alero Turbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa. A história, como vimos, não apenas explica o presente, ela o assombra. E entender essa base é o primeiro passo para construir um futuro diferente.